erro do funcionalismo, é isso que eu quero falar com vocês. Mas espera aí, Gabriel, funcionalismo tem um erro? Esse movimento tão perfeito ali, que busca ser atemporal, que busca criar ali o melhor espaço, o melhor móvel para você usar. Sim, ele tem um erro importante, que é reflexo lá do seu tempo. Uma coisa que todos os movimentos de design vão ter, um erro ali reflexo do seu tempo, porque os tempos mudam. E eu sei que você tem a sensação que o funcionalismo é atemporal, mas ele não é. Nada é atemporal. A ideia do funcionalismo vai surgir ali nos anos 20, lá de 1920, na Bauhaus. Ali que essa ideia vai se institucionalizar, vai se organizar. E isso acontece depois da Primeira Guerra Mundial, que, se vocês se lembram, ali termina em 1917, e também mais ou menos 100 anos depois das revoluções industriais. E eu estou citando esses dois fatores aqui, Primeira Guerra Mundial e revoluções industriais, porque eles são bem importantes para a formação desse funcionalismo. As revoluções industriais, elas mudaram completamente ali as relações sociais, as relações de trabalho e até a nossa percepção de tempo. E não é que não existia nenhum tipo de máquina, de ferramenta antes. Existiam sim algumas máquinas rudimentares, mas elas eram muito alimentadas ali numa tração manual, às vezes uma força animal, às vezes uma força humana, e tudo isso deixava o processo de produzir um produto um pouco mais devagar. Depois da Revolução Industrial, essa velocidade aumenta. Antes delas, quando você ia fazer um produto, você tinha que lidar com essas máquinas manuais, você tinha esses processos mais rudimentares, e isso fazia com que esse produto demorasse a ser produzido. Então você podia passar ali meses fazendo o mesmo produto. Com isso, você não tinha uma escala produtiva grande num curto espaço de tempo. E aí, o seu raio de venda ali, onde você conseguia distribuir esse produto, era um raio menor. Com o aumento da velocidade e agora você conseguindo produzir esse mesmo produto ali, várias unidades por mês, você conseguia distribuir essas unidades para os locais, para os mercados próximos, né? E aí o seu raio de atuação de venda desse produto também cresce e passa a ser o mundo inteiro. E é aí que vai começar a nascer esse mundo de produtos industriais que a gente vive hoje. Afinal de contas, eles podem ser vendidos em todo o globo. Mas, no começo, eles ainda vão ser ligados visualmente à ideia que se tinha antes lá do trabalho artesanal. Então os produtos vão emular essa cara de feito à mão. E aí pouco a pouco vão tendo mudanças nesse visual ali para tornar a produção mais eficiente e também para dizer que aquilo ali foi feito por uma indústria, por uma máquina. E aí vão surgir, por exemplo, o Art Nouveau e Art Deco, que vão racionalizar um pouco as formas, simplificar um pouco os processos produtivos. E olhando para esses movimentos, a gente vai ver que as formas lá que imitam o trabalho artesanal tendem a ser mais figurativas e elas vão ficando mais abstratas. Só que as revoluções industriais foram várias em vários países e todos esses países vão querer disputar o mercado global. Então eles vão entrar em choque. Esse choque é pelo direito de transformar outros países em seu mercado consumidor. Aí que vai ficar forte a ideia do imperialismo, onde essas nações que têm essa tecnologia industrial vão ser esses impérios que vão lá dominar outros mercados. E esses impérios se chocam por esse direito de dominar esses mercados e causam então a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra acontece lá na Europa, onde estão os países com a maioria dessa tecnologia industrial, e ela, né, sendo uma guerra, destrói ali o território. De certa forma, o que acontece com essa guerra é como se eles tivessem destruído ali a visualidade do passado, grande parte dos edifícios, das construções que estavam ligadas àquele momento de transição de um mundo artesanal para um mundo industrial, foram destruídas nesse período. E aí surge espaço para criar esse mundo novo, uma reconstrução depois daquela guerra terrível, para uma nova sociedade, uma sociedade industrial, racional, funcional, moderna. Esse é o zeitgeist do momento e é aí que vai surgir a Bauhaus. E a Bauhaus, essa escola de arte, arquitetura, que vai acabar criando o design,
ela surge pensando em desenhar esse mundo novo, essa nova sociedade. E para fazer isso, ela vai abrir mão da figuração, das figuras, do figurativo e vai mergulhar no que é a essência da composição, os elementos primordiais da forma. E ela vai lá no elemento primordial, o menor elemento compositivo, que é o ponto. O ponto que ao se mover vira uma linha. A linha que ao se mover vira um plano. E o plano que ao se mover se torna volume. Tudo isso organizado ali em 3 elementos básicos, em 3 formas básicas, que são as sínteses ali das formas elementares para Bauhaus. O quadrado, o triângulo e o círculo. E as 3 cores primárias, da onde saem todas as cores. O azul, o amarelo e o vermelho. Essas formas, esses elementos, eles não estão aqui por acaso, porque eles também são as melhores formas para se produzir algo em escala. Então é a própria linguagem da máquina ali em forma. E é na interação dessa linguagem da máquina com o usuário do produto que trabalha o designer. Ele faz essa interface que a gente vai chamar de produto. Com essa teoria dos elementos compositivos, de entender a linguagem da máquina, alinhados aos estudos da estética, as teorias da beleza, a Bauhaus vai propor o que eles chamam de produtos definitivos, que são produtos que traduzem essa linguagem da máquina, então tem uma vantagem produtiva de produção em alta escala, de uma forma amistosa a quem está usando, então são confortáveis ali para o ser humano e tem uma beleza eterna, uma beleza universal. E lembra do que eu falei do Zeitgeist, de criar uma sociedade moderna, nova, universal, baseada na industrialização. É isso que está sendo proposto aqui na Bauhaus. Mas cá entre nós aqui, essa ideia de beleza universal é bem coisa de país imperialista, né? E esses objetivos de projeto são alcançados, então eles fazem propostas de objetos que podem ser produzidos em grande escala, que são duráveis, confortáveis e que tem uma beleza ali, que são bonitos. Mas eles esqueceram de uma coisa, de um fator aqui. E para entender o que eles esqueceram, a gente tem que pensar no que a gente quer. É claro que a gente quer móveis duráveis, móveis confortáveis, móveis que são bonitos, que não atrapalham a nossa vida, que a gente não tem que trocar toda estação por conta de alguma tendência. Mas é só isso que a gente quer. Pensa aí se você não tem um imã de geladeira que você trouxe de alguma viagem que foi muito legal e você queria lembrar dessa viagem. Ou então um banquinho que seu avô tinha e aí você pegou aquele banquinho, acabou herdando aquele móvel e lembra dele toda vez que usa. Ou então se você já não comprou uma poltrona que você senta e fala: isso aqui é a minha cara, isso aqui é o meu momento de conforto. Tudo isso é uma relação emocional com os produtos. Então não existe, não é possível criar um produto universal, de beleza universal, que vá ser atemporal, que não vá ser reflexo do seu tempo, porque não existe beleza universal. A beleza depende das experiências que você vive, depende dos contextos sociais. Não existe uma casa que é uma casa perfeita, confortável e funcional, porque a casa vai ser confortável a partir das suas memórias, a partir das suas experiências. E é esse o erro do funcionalismo.